Na aula de hoje nós vamos estudar o problema de alocação de registradores dentro de compiladores. Bom, nós vimos na aula anterior que a representação intermediária, durante o processo de seleção de instruções, ou seja, nós fazemos pattern matching usando padrões de uma biblioteca, onde cada padrão está associado a uma instrução, e cobrimos, usando pattern matching, a árvore de representação intermediária. Nós assumimos durante essa etapa que o número de registradores disponíveis na arquitetura era infinito. Então não havia nenhuma preocupação de alocar variáveis ou temporárias a registradores. A preocupação é essencialmente de fazer a tarefa de selecionar as instruções adequadamente. Tá? Bom, o objetivo desse nosso capítulo agora vai ser atribuir registradores físicos, ou seja, registradores da máquina, para os temporários, que são usados nas instruções, tá certo? Se for possível, nós conseguimos fazer isso. Nós queremos remover moves entre instruções de move entre fontes e destinos temporários, de modo a associar os mesmos registradores para essa operação, os fontes e destinos do move. E com isso a gente vai remover moves inúteis, né? Bom, o processo de alocação de registradores ele é feito usando o grafo de interferência. Se existirem, como é que esse grafo é feito, né? Associado, nós já discutimos isso quando estudamos análise de longevidade, é associado um vértice para cada uma das longevidades, né? Ou dos live ranges, e se dois live ranges têm interseção, então nós queremos associar registradores diferentes para esses live ranges, né? Então aqui teria um registrador R1 correspondente a uma cor 1 e nós teríamos um registrador R2 correspondente a outra cor verde, por exemplo, de modo que os registradores R1 e R2 podem estar guardando valores úteis dos temporários T1 e T2 respectivamente ao mesmo tempo, porque neste caso as vidas dos temporários 1 e 2 estão sobrepostas, ou seja, tem uma interseção no grafo fluxo controle. Isso torna o problema de alocação global de registradores em um problema de coloração de grafos, que é o assunto desse nosso tópico. Bom, o problema se resume então a colorir o grafo de interferência com o menor número de cores possível, de modo que nenhum par, tá certo, de nós conectados por uma aresta tenha a mesma cor. Então, um problema de coloração de vértices, tá certo? E onde as cores representam os registradores. Então, se nós tivermos uma máquina com K registradores e encontrarmos o que seja uma K coloração para o grafo de interferência, ou seja, atribuição de cores a todos os vértices, de modo que dois vértices que tenham uma aresta em comum não partilham a mesma cor. Então, nesse caso, a gente diz que tem uma K coloração para o grafo de interferência. Então, se isso ocorrer, essa coloração corresponde a uma alocação válida dos registradores. Então, fica assim definido o nosso problema, né? Bom, algumas questões aparecem então como consequência na tentativa de se resolver esse problema, né? Bom, e se não existir uma K-coloração, né? Se não existir uma coloração para o grafo de interferência, então a gente vai ter que colocar alguns temporários ou variáveis na memória, tá certo? E essa operação é chamada de transbordamento ou spilling, certo? Ou seja, o nosso copo transbordou, ou seja, o pool de registradores físicos que nós temos não é suficiente para armazenar todos os valores temporários ou variáveis do programa. E aí o transbordamento acontece exatamente na memória, onde a variável é mantida na memória. Lembrando que manter uma variável na memória é extremamente caro, porque se nós tivermos que ir à memória buscar um determinado dado, isso implica em um número de ciclos muito grande, né, como nós já discutimos na aula anterior. Bom, em geral, o problema computacional de coloração de grafos de vértices é um problema NP completo, ou seja, um problema computacionalmente intensivo, né, é difícil, de modo que isso torna ele um problema que precisa de um certo tratamento ou de uma solução heurística. No caso de máquinas virtuais, tá certo, tá?
como a Java Virtual Machine, tá certo? O que nós queremos é fazer uma compilação rápida, né? Nós queremos pegar aquela sequência de bytecode e vamos interpretá-la, né, numa máquina virtual, e de modo que a gente quer fazer geração de instruções, né, lendo o bytecode, fazendo a geração de instruções on the fly, em tempo de execução. E quando nós fazemos essa geração dessas instruções, nós precisamos alocar registradores também. Então, em sistemas interpretados, tá certo, o que se faz para alocação de registradores não é usar coloração de gráficos. Coloração de gráficos apesar de dar uma ótima alocação de registradores de instruções, mas ele é computacionalmente indecisivo. Então, o que se faz no caso das máquinas virtuais é usar uma aproximação linear, tá certo, tá? Que é um algoritmo denominado de Linear Scan, tá certo? É um algoritmo extremamente simples, que ele vai lendo as instruções, os bytecodes, a própria seleção de instruções vai alocando uma instrução da máquina hospedeira, e esse algoritmo vai calculando on the fly as live ranges das variáveis que ele vai vendo e atribuindo registradores físicos a ela, certo? Que eles estiverem mais interessados, sugiro procurar o algoritmo do Linear Scan na literatura. Muito bem. Nós vamos falar então de um algoritmo de coloração extremamente inicial, né, chamado coloração por simplificação, certo? E ele é dividido em 4 fases. Uma primeira fase é chamada de build, que o grafo de interferência é construído, e ele usa o resultado da análise de longevidade. Em uma segunda etapa, a etapa heurística, em que o objetivo é remover vértices do grafo, certo? Que nós tenhamos certeza absoluta que vão ser capazes de receber uma cor, né? Então, havendo um vértice M, tá certo? Tá? E se esse vértice M ele tem menos que K vizinhos, tá certo? Então, estamos assumindo aqui que o nosso K é 4, por exemplo. Se ele tem menos do que 4, o degree dele, né? O degree de M é menor do que K, então a gente garante absolutamente que o M vai receber uma cor. Porque no pior dos casos, se cada um dos vizinhos receber uma cor, né? Como aqui nós temos 3 vizinhos recebendo cor verde, vermelho e azul, a gente pode garantir absolutamente que ainda sobra uma cor, no caso amarelo ou laranja, para o M. Ou seja, que o M vai ser colorido, receber uma cor dentre as 4 cores possíveis. Bom, se cada um dos vizinhos de M receber uma cor e o M também sobrar uma cor para ele, então a gente garante que o vértice M é colorível, né? Bom, só lembrando uma nomenclatura, se um vértice possui menos do que K vizinho, onde são K é o número de cores do nosso problema, então a gente diz que esse é um vértice não significativo, tá certo? Do contrário, se um vizinho tem mais maior ou igual a K vizinhos, né? Então esse é um vértice chamado significativo. A gente tem que prestar um pouco de atenção como tratar ele, tá certo? Bom, a observação interessante aqui no caso é que se nós removemos esse vértice M, tá certo, do grafo, a gente garante que colocando o vértice de volta também no grafo, tá certo, nós não afetamos o problema de coloração. Nós vamos ter sempre uma cor para colorir o grafo G' resultante da remoção de M, né? Então, essa heurística, tá certo? Ela nos dá uma dica muito boa de como tratar o problema de coloração, como montar um algoritmo para o problema de coloração. Então, vamos abrir aqui um novo slide, só para discutirmos um pouco melhor isso, tá certo? Então, só recapitulando, esse nosso algoritmo pode ser construído usando as etapas que nós mencionamos até o momento, né? Nós temos uma etapa de build, que a gente usa a análise de longevidade para construir o gráfico de interferência, né? Então, o gráfico de interferência fica construído, certo? Eu supor que nós temos esse grafo aqui.
tá? Por exemplo. Numa outra etapa nós vamos ter então o Simplify. O Simplify, o vértice M, ele é significativo. Se o grau dele for maior ou igual a K, onde K é o número de cores, né? Então ele vai ser um gráfico problemático, né? Vértice problemático para conseguir uma cor para ele, tá certo? E M é não significativo. Se o grau de M, certo, é menor do número de cores K que nós temos, tá certo? Bom, nós verificamos antes que se G for colorível, então isso vai implicar, tá certo, tá? Que G', que é formado por G menos M, também vai ser, né? Então isso nos dá uma dica de como resolver nosso problema, né? Tome, por exemplo, esse vértice, vamos assumir que M é esse vértice aqui em cima, e vamos assumir que nós temos um K, por exemplo, de 3, tá certo, tá? Um exemplo de 3. E de modo que, se nós olharmos em volta, nós vemos que M é um vértice não significativo, tá certo? Ele tem um grau menor do que 3, de modo que a gente pode remover esse vértice, tá certo? Sem afetar a colorabilidade do grafo G, tá certo? Ou seja, o grafo G' resultante por remoção de M vai ser tão colorível quanto o grafo G, tá certo? Então, isso feito, se nós fizermos então, removemos esse vértice e guardá-lo numa pilha, tá certo? Tá? Isso nos dá então uma dica de como, de um algoritmo, tá certo, para tratar o problema de coloração. Então nós podemos então, essa etapa aqui, ela corresponde então, tá certo, a nós fazermos um push, a etapa de Simplify, tá certo, dos vértices de um vértice não significativo. Observe que fazendo um push de um vértice não significativo, nós removemos arestas do grafo, né? Tá certo? E essa remoção da aresta gráfica reduz o grau dos vizinhos de M. E por conseguinte, ela aumenta a chance de você ter mais vértices não significativos. De modo que a gente pode repetir, então, essa nossa heurística de Simplify até nós não conseguirmos ter vértices mais, não conseguirmos mais ter vértices não significativos, né? Bom, então o que acontece nessa situação, né, quando nós não conseguimos ter vértices mais não significativos, né? Então, isso aqui é a etapa de Simplify, nós acabamos de falar, né, certo? Vamos repetidamente, né, remover os nós de grau menor do que K, colocando uma pilha. Cada remoção diminui o grau dos nós de G, né, porque os vizinhos dele vão ter grau menor também agora, os vizinhos de M. Né, e aí a gente pode repetir essa etapa, certo? Simplify, até encontrar uma nova etapa, até encontrar somente vértices, tá certo? Que não são, que são significativos, né? Tá certo? Então, em algum momento nós não teremos um nó com grau menor do que K, e a heurística falha, né? Tá certo? Bom, então o que nós precisamos nesse ponto é marcar algum nó para SPIL. Nós precisamos escolher um desses vértices não significativos, significativos de todos que nós temos, e dizer que esse aqui pode virar um SPIL em memória, né? Então vamos ver o que significa essa coisa de pode virar um SPIL, tá certo? Esse vértice também vai para a pilha, tá certo? Tá? E ele tem que ser escolhido, tá certo, a partir de uma heurística, né? Vamos ver como é que será essa heurística. Então, estamos entrando então na etapa de SPIL, tá certo, nosso algoritmo. Isso. Então o que nós precisamos aqui, é selecionar um vértice para SPIL. Então vamos selecionar um vértice, mesmo que M seja um vértice, né, para SPIL, e fazer um vértice e jogar esse vértice na pilha, né? Então, mas a gente tem que selecionar ele e marcá-lo, tá certo? Ele vai para a pilha com a marca, né?
Então, voltando para esse exemplo anterior, vamos imaginar aqui que, vamos supor que um K igual a 4, quando nós estamos trabalhando mesmo, né? Tá certo? Tá. Então vamos assumir aqui que nós temos 4 vértices, P, Q, R e S, que são vizinhos do vértice M que nós estamos trabalhando. E aí nós observamos então que todos os vértices são desse tipo M, né? Nessa etapa, nós não conseguimos na sua simplify porque o grau de M é 4, né? Então, degree de M. Perdão. É igual a 4. E isso aqui é maior ou igual que o K. Certo? Bom, nesse caso então, assumindo, por exemplo, que todos os nossos vértices, tá certo? Nós vamos, então todos eles têm grau significativo, né? Certo? Então nós fazemos um push, tá certo, de M. Então M vai para a pilha. E o processo pode continuar, tá certo? Vamos assumir aqui, no nosso caso, que fazendo isso aí diminui o grau dos outros vértices vizinhos, né? Em todos esses aqui o grau passa a ficar diminuído, e que agora eles podem ser motivos de simplify, né? Então, uma vez feito o spill, a gente pode voltar para o simplify, porque agora os graus de P, Q, R e S diminuíram e a gente pode, então, empilhá-los também, tá certo? Tá? Então, vamos assumir que você pode agora empilhar P, Q, R e S. Muito bem. E que agora nós acabamos o nosso gráfico. Vamos assumir isso. Certo? Ok? Muito bem. Agora, vem algumas questões agora fundamentais, né? A primeira questão é o seguinte. Por que nós escolhemos M para ser um vértice que é passível de ser spill? Então observe que ele foi marcado, né? Esse vértice aqui ele vai com a marquinha, tá certo? Ele vai aqui para a pilha com a marquinha para dizer, ó, esse cara é possível de ter spill, tá certo? Obviamente que sua pilha não acaba aqui, você chegou nessa etapa apenas nesse processo aqui, tá certo? Tá, muito bem. Você escolhe dentre vários vértices e você escolheu esse M, e a razão é por que esse M, tá certo? Tá? Então vamos imaginar que esse M esteja associado a uma variável M no seu programa, tá certo? Então o programa, vamos imaginar que ele tem uma variável M associada a esse vértice M. Essa variável recebeu M mais 1, isso aqui é um trecho, um fragmento do teu programa. E que você aqui está no teu programa tem um for menor do que um N maiúsculo, por exemplo. Só chamar N maiúsculo, certo? E mais. Isso aqui está associado a um trecho de código em que você tem S mais igual a índice I mais M. Aqui, por exemplo. Então, observe aqui que nesse pedaço de código, tá certo, onde a variável M está associada ao vértice lá na live range, que o nosso M é usado uma vez aqui, outra vez aqui, tá certo, e mais uma vez aqui. Ou seja, para que a gente descubra, olhando todos os vértices que existem no nosso grafo, aquele que vai receber spill, você quer escolher aquele vértice que ele tenha o menor uso possível, né? Porque no observe, você vai marcar esse vértice como sendo spill em potencial. Posteriormente, quando você disser não, é um spill de verdade, esse vértice vai parar na memória. Então, ele vai, toda vez que você precisar acessá-lo, você vai ter que ler da memória, se você estiver lendo ele, escrever na memória se você tiver escrito ele. Então você quer que o número de usos dele seja muito pequeno, porque senão você vai ter que vai ter um tráfego intenso para a memória. Bom, neste caso, então, o que você vai fazer é escolher vértices que tenham o menor número de uso possível, né? Então a tua heurística deve prever, né? Ela deve ter a soma, certo, do número de usos dessa variável M, certo? Né? E você quer escolher a menor soma do número de usos da variável M, tá certo? Muito bem, nesse caso aqui específico, tá certo, tá? O nosso número de usos vai ser 2, que eu tenho aqui 2 usos de M,
né? E mais um terceiro uso aqui, só que esse uso aqui ele é executado N vezes. Então nós vamos ter 2 mais, certo? Vamos imaginar que isso aqui é o único uso de M dentro do for, mais N vezes, certo? Muito bem, então isso aí já dá uma dica boa para a gente de que nós queremos minimizar, escolher M's que minimizem isso. Tá? Uma outra questão interessante é o seguinte, é que imaginando que o teu, vamos supor que o teu M aqui, tá certo, tá? Se você tem outro vértice aqui, vamos supor, para escolher também, né? Vértice N, e esse vértice N tenha apenas 2 vizinhos, tá? Mas por outro lado, então ele possui 2 vizinhos, mas vamos imaginar que esse N também, ou seja, M tem 2 mais N usos no programa, e o N tem, vamos imaginar que ele tem 2 mais N usos também, mesmo número de usos que N, certo? Ele tem algum, aqui no programa ele está fazendo mais ou menos o número de usos dele, tá? Tem um pedaço de N que está dentro do loop também, tá? Bom, então como é que você escolhe qual desses dois grafos? Tá certo? Dois vértices. Você vai escolher o... Então você vai escolher o N, tá certo? Os dois são vértices significativos, ou seja, ele tem mais do que K vizinhos, tá certo? Tá? Maior ou igual a K vizinhos, né? Outros vizinhos aqui também. Então, qual desses dois você vai usar para spill? Bom, então a gente pode, para desempatar isso, nós podemos adicionar um outro termo na nossa heurística, tá certo? Que é o grau, né? Nós queremos aqueles vértices que têm um grau, tá certo? Ou seja, um degree. Deixa eu aumentar aqui o degree do N, tá certo? Muito grande. Por quê? Porque quanto maior o grau de um vértice, se você marcá-lo como spill e ele ficar na memória, ele não vai ficar mais no grafo de interferência, de modo que você vai estar removendo muitas arestas dos vizinhos dele, tá certo? Então você quer uma heurística aqui, que para a escolha do vértice que faz o spill, que tem um N no denominador, tá certo? Tá? Porque esse N, que no fundo, perdão, N não, desculpa, o grau, né? Degree do vértice. Vamos chamar esse vértice aqui para ser genérico o suficiente. Vamos chamar de use de grau de. Tá? Bom, já que os usos aqui são iguais dos dois, observe que o vértice N, certo, tem um grau, que é 1, 2, 3, 4, 5, maior do que o grau de M. Tá certo? Então você quer escolher o N para fazer o spill na memória, porque isso aí vai garantir que ele não vai usar o registrador, né? Tá certo? Que, portanto, na hora que você for colorir o grafo, ele vai remover as arestas, um número de arestas maior, aumentando a possibilidade de algum vizinho dele passar para o Simplify. Então, nesse caso, a gente está escolhendo o vértice N, tá certo, para fazer spill, né? Então, se você tinha essa escolha para acontecer, tá? Vamos dizer que aqui não era o N que nós pegamos, é o vértice N, é o N, perdão, tá? Porque a nossa heurística aqui vai ter um 5 aqui embaixo, tá certo? E 2N mais 2 mais N sobre 5 é menor, tá certo? 2 mais N aqui sobre 4, como se fosse M, tá certo? Muito bem. Bom, vamos agora então voltar ao nosso estudo aqui, certo? Nossos slides, e ver, nós já falamos então na heurística, tá certo? Tá? E ver qual seria o que vai acontecer em seguida. Bom, imaginando então que a etapa de spill aconteça, né? Tá certo? Então você vai marcar o potential spill, certo? Como aqui nessa etapa, né? E a potential spill vai remover um vértice do grafo, né? Ele vai para a pilha, e aí a gente vai desempilhando, vai fazendo simplify, voltamos para simplify, tá certo? Tá? E aí, removendo mais vértices. Então vamos assumir que então isso possa acontecer e que eventualmente você chegue no momento em que você exauriu todo o seu grafo, né? Tá certo? Então você tem a pilha aqui, né? Com o vértice M, N, né, que nós pegamos, né? E nós temos o Q, o
P, o R e o S, né? E isso aí exauriu todo o teu gráfico de interferência, né? Então nós entramos agora numa etapa que é chamada Select, tá? Em que nós vamos fazer um pop dos vértices, tá certo? E atribuir uma cor, né? Então vamos tentar colorir agora. Então durante esse processo, observe que nós vamos estar retirando, pegando esses vértices, colocando de volta no gráfico, né? Atribuindo cores, né? Então nós vamos, por exemplo, ter aqui o vértice S. Vamos supor que ele pegou uma corzinha vermelha. Depois o vértice R. Ele pegou uma cor amarela. Depois o vértice P. Vamos supor que ele pegou uma cor azul, né? E o vértice Q, vamos supor que ele pegou uma cor verde. Opa, nós já exaurimos todas as cores, tá certo, que nós tínhamos, que se lembra que K era 4, né? 4 cores. E agora nós colocamos de volta o nosso vértice N no gráfico de interferência, tá certo? Tá. Então, colocando de volta o vértice N no gráfico de interferência, nós ficamos sem cores para colorir ele, tá certo? Então, esse vértice que tinha sido marcado antes, ele de fato é um spill real e a gente vai ter que colocá-lo na memória, tá certo? E na hora que nós colocamos na memória, isso significa que a gente vai ter que reescrever o nosso programa, tá certo? Lembrando desse detalhe importante. O programa precisa ser reescrito, né? Então, se isso acontecer, o nosso programa, que vamos supor, tinha aquele trecho antes, M recebendo mais 1, ele vai ser transformado, vai precisar ser reescrito, e também a parte onde o M está dentro do loop, mas eu só estou mostrando essa partezinha aqui, né? M atribuído a N mais 1, perdão. Né? E a gente vai agora criar um novo temporário, tá certo? Por T20, armazenar a posição de memória dada por M. Perdão, aqui a gente está falando de N, né? A gente tinha assumido que o N era a melhor escolha. Então a posição de memória é dada por N, né? Vamos salvá-la na memória, tá certo? Tá? Recuperá-la, perdão, na memória para fazer a nossa operação, né? Aí agora a gente faz T20 é atribuído T20. Vamos colocar um único sinal aqui. Então a gente está reescrevendo o programa, tá? Em representação intermediária. Então vamos fazer a nossa operação aqui, T20 recebe T20 mais 1. E posteriormente, logo após a operação, nós colocamos de volta na posição de memória o T20, né? Então um ponto importante aqui é o seguinte, aqui a gente restaura o valor da variável N, que estava em memória, faz a nossa operação e põe ele de volta à memória se ele precisar ser reescrito, tá? Então isso implicou, olha a implicação disso, que nós vamos precisar reescrever nosso programa. E se nós vamos precisar reescrever nosso programa, nós vamos precisar voltar a fazer uma operação de coloring novamente. Vamos precisar construir nosso gráfico de interferência assim por diante. Tá? Muito bem. A outra situação, então, essa é uma situação, né? Agora a gente vai dizer, por que você não coloriu o N antes, tá certo? Por uma razão muito simples. Essa heurística é uma heurística otimista. Porque ela assume que existe uma possibilidade, uma probabilidade, se você estiver sempre reusando as cores, tá certo? Tá? Que os teus vértices PQRS recebam cores repetidas. Então, existe essa possibilidade, por exemplo, o S poderia ter recebido um azul, o R o mesmo amarelo, tá certo? Então, deixa eu colocar o nome deles aqui, né? SR, P e Q. O amarelo, né? E o P, vamos assumir que ele continua recebendo o azul que ele tinha antes, né? No outro caso. E o Q verde. Bom, se as cores se repetirem, tá certo? O vermelho não vai ter sido usado. E o nosso N, quando nós colocarmos de volta, ele vai receber uma cor vermelha, porque tem uma cor para ele, tá certo? Ou seja, por mais que nós tenhamos marcado ele como spill, se algum dos vizinhos dele tiver cor repetida, tá certo, tá? Nós vamos conseguir uma cor para ele, não vamos precisar fazer spill de fato dele na memória. Então essa é a heurística otimista nesse sentido,
ela marca que o N pode ter um spin potencial quando ele vai para a pilha, tá certo, tá? Mas quando a etapa de select acontece, que você vai fazer no pop, se você trouxer o N e tiver cores repetidas dele, você atribui uma cor, e esse teu otimismo inicial se concretizou e você não precisou colocar N na memória, tá certo? Ok? Muito bem, vamos voltar para os nossos slides, e isso conclui então a nossa etapa de select, tá certo, tá? Tá ok? Então nós fizemos toda essa tarefa aqui, tá certo? Bom, então, se ocorrer de nós termos que reescrever o programa, porque houve um spill e agora você tem que colocar aquele temporário na memória, tá certo? A gente entra na etapa de start over, tá certo? Essa etapa de start over, essa etapa de start over, ela pode ser que o select não consiga atribuir uma cor, tá certo? E nós vamos precisar então reescrever o programa, tá certo? Tá? Como nós falamos antes, tá certo? Para pegar esse valor da memória, antes de caso use, e armazená-lo de volta após o uso, né? Se houver uma modificação, obviamente. Isso vai gerar novos temporários, como nós vimos no caso do T20, tá certo? E esses temporários, um dado importante, é que eles têm uma live range bem mais curta, né? Então, por mais que a gente agora tenha que reconstruir o gráfico de interferência, tá certo? Esses temporários, eles vão ter poucos vizinhos, porque eles vão interferir com poucas variáveis em torno dele. Então, esse algoritmo então, é repetido desde a construção do Interference Graph, por isso que é chamado Start Over. E a gente começa então todo o processo novo, e esse processo acaba, tá certo? Tá? Quando o Select tiver sucesso para todos os versos do nosso gráfico. Tá? Muito bem. Então, vamos agora fazer um exemplo, certo? Para o nosso K, 4 registradores, né, que é o nosso K, discutido. Esse é o exemplo do livro, vocês podem olhar com calma, certo? E o que vai acontecer nesse exemplo? Bom, nesse exemplo específico aqui, nós vamos começar então fazendo Simplify, né? Então, no caso do Simplify, nós vamos identificar vértices que tenham degree, nós temos que procurar vértices V, que tem um degree menor do que 4, que são o que a gente chama de vértices não significativos, tá certo? Que esses podem ser simplified, eles podem ser pushed na pilha. Então, o primeiro vértice desse é o G, né? Observe aqui que ele tem degree 3, então ele pode ser pushed na pilha. Então, fazendo isso, nós diminuímos o grau dos vizinhos dele. Um vizinho que tem um grau diminuído é o H, né? Que agora ele tem apenas grau 1, tá certo? Ele tem um vizinho apenas, porque o G foi pushed na pilha. Então, nós podemos empilhar também o H, tá certo? E isso reduz também o grau de outro vizinho, né? Tá certo? Deles, que é o vértice K. Observe que K tinha grau igual a 4, né? Mas quando o G foi colocado na pilha, tá certo? O grau novo dele aqui, tá certo? Vai ser 3, né? 1, 2, o G não conta, está na pilha, e 3. Então ele também pode ser puxado na pilha, certo? Tá. Bom, fazendo isso, nós vamos ter então os 3 vértices na pilha, né? Nós vamos ter o G, o H e o K, tá certo? Está trazendo o nosso grafo de interferência para essa forma, tá certo? Tá? Isso reduz então o grau de todos os vizinhos, e esse processo então ele continua, né? A gente continua com o processo, ou seja, nós estamos aqui essencialmente fazendo Simplify, apenas a etapa de Simplify do nosso algoritmo, então em loop aqui, tá certo? Tá? E aí todos os vértices têm graus não significativos, né? Agora não, mas à medida que você for retirando eles vão ter, tá certo? E de forma que no final a gente pode então ter essa pilha, né? E fazer o pop dos vértices para atribuir cores, né? Então nós fazemos o pop do M, e quando o M vem aqui atribui um cor 1 a ele. Fazemos o pop do C. Observe que quando nós fazemos o pop só tem um vértice M no grafo, né? Então o vértice C, tá certo, que está aqui, a gente vai atribuir uma cor para ele. Nós pegamos a cor 3, tá? Fazemos então o pop do B.
O B aqui, ele é vizinho de uma cor 1 e uma cor 3, então ele fica com a cor 2, né? Fazemos o pop do F, tá certo? O F aqui agora estamos aqui no F, ele é vizinho de uma cor 1 e ele bom, então ele pode pegar a cor 2, tá certo? Assim por diante, né? Nós vamos fazendo isso, repetindo nossas cores até colorir todo o gráfico, que no caso específico desse exemplo, ele é 4 colorido, né? Muito bem. Tá ok. Bom, então, você deve ter visto, então, no exemplo anterior, vou voltar um pouquinho aqui, que alguns desses vértices tinham pontinhos, né? Tá certo? Isso não é uma aresta de interferência, né? Isso é uma aresta que define que existe uma instrução de move do temporário B para o temporário J, tá certo? Em algum momento, esses temporários B e J, você atribui B ao J ou JB, tá certo? Né? Então aqui, por exemplo, no caso específico aqui, existe uma atribuição aqui, ó, de B em J, tá certo? Né? Bom, e o que é que isso afeta no problema de coloração, tá certo? Tá? Bom, se dois temporários são copiados um para o outro, significa que eles podem receber o mesmo registrador a princípio, né? Tá certo? E se eles receberem o mesmo registrador, a gente não precisa manter o move, né? Esses moves se tornam redundantes, tá certo? Porque se não existir interferência entre essas arestas, tá certo? Os nós de uma instrução de move, ela pode ser eliminada, né? Então você tem aqui A e B, e tem pontinho entre elas dizendo que tem um move de A para B, tá certo? Tá? Se nós atribuirmos uma única cor aos dois, tá certo? Tá? Então a gente vai estar formando um novo vértice AB, chamar ele assim, e a gente pode atribuir uma cor vermelha a esse vértice, tá certo? Tá? E com isso a gente pode então eliminar a instrução de AB, tá certo? Então essa operação em que você une os novos pontos de destino é chamada de coalescing, tá certo? Os vértices coalescem tem um único só nó. A aresta do novo nó a união das arestas dos vértices anteriores, não, certo? Então se esse aqui tinha dois vizinhos, esse vértice agora vai ter 3 vizinhos, tá certo? E é exatamente por essa questão que nós podemos ter um problema, complicar o problema de coloração, né? Tá? Então imagine, se você vai unir esses dois vértices, você está aumentando o grau do vértice resultante, tá certo? Tá? Então qualquer instrução de move sem aresta do interference graph pode ser eliminada a princípio, mas isso pode tornar o processo mais complicado, tá certo? Tá? Porque o nó resultante é mais restrito que os anteriores, né? Vamos pegar só um exemplo. Por exemplo, imagine que eu tenho um vértice aqui A, eu estou falando aqui com K igual a 4, tem 4 cores, 4 registradores, então tem um A, que tem uma instrução de move para B, esse grau desse vértice aqui tem 2 vizinhos, e na hora que eu faço isso que se chama de coalescing, esse meu vértice AB, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter um vizinho, outro trazidos pelo B, outro vizinho e outro trazidos pelo A. Isso vai me dar um grau, tá certo, de 4, tá certo, tornando esse vértice significativo. Ou seja, você pegou 2 vértices não significativos, em que você podia fazer o push e garantir que ia ter uma cor para A e para B, e depois, fazendo coalescing, tá certo, você agora está criando um novo vértice AB, tá certo, que tem maior ou igual que K vizinhos, correndo o risco então desse vértice ser um spin potencial, tá certo? Então esse é o problema do coalescing. Um grafo que era K colorível antes do coalescing pode se tornar não K colorível após uma operação de coalescing, tá certo? E você não quer isso, né? Você não quer mudar a coloribilidade do seu gráfico quando você faz coalescing. Tá? Bom, uma forma de lidar com isso, tá certo, tá? É tomar alguns cuidados, tá certo? Esse cuidado deve ser executar o coalescing somente quando for seguro, né? Quando for uma operação segura. Ou seja, uma operação que não muda a colorabilidade do gráfico de interferência. Tá? Existem duas formas
duas estratégias para fazer isso, tá certo? Tá? Para fazer um coalescing seguro, um safe coalescing, tá certo? Tá? A primeira estratégia é chamada de estratégia de Briggs, né? Em que nós temos o seguinte, então nós temos dois vértices A, vamos colocar aqui, olha, vou colocar uma nomenclatura aqui, que o vértice escurinho, ele é significativo, vou colocar SIG só abreviar, tá certo, para a gente não perder muito tempo, né? Nós temos o vértice A, e o vértice abertozinho, ele é não significativo, tá certo? Ou seja, esse aqui tem maior ou igual que K vizinhos, esse aqui é menor do que K vizinhos. Então, a estratégia de Briggs é relativamente simples. Imagine que você tem um vértice A, que tem um vizinho significativo e outro não significativo, né? Então, tem uma instrução de move entre eles. Esse é um vizinho significativo, dois vizinhos significativos, tá certo? Tá? De modo que observe que se você fizer se você fizer agora uma operação de simplify aqui, ou seja, quando esse grafo passar pela operação de simplify, que ele passa, né, o vértice resultante AB, se ele passar pela situação de simplify como está aqui, tá certo? Esse vértice aqui vai ser puxado da pilha, né? Porque ele não é significativo, certo? Então você pode garantir uma cor para ele, então você faz um push dele para a pilha. Ou seja, depois da situação de simplify, você vai ter então, depois da operação de simplify, você vai ter então o vértice AB, o vértice A, sem aquele vértice vizinho, né? De forma que agora, tá certo? O vértice AB resultante do coalescing, tá certo? Ele vai ter menos do que K vizinhos coloríveis, né? Então, imaginando que a gente tenha K igual a 4, você agora, esses vértices marcados aqui, tá certo? Eles têm o mesmo problema em receber cores que eles tinham antes, tá certo? Do coalescing. Ou seja, você não mudou a complexidade do seu programa localmente, tá certo? Tá? Porque o A ia ser simplified de qualquer jeito, ele ia garantir uma cor para ele. Tá? Então, a heurística de Briggs, ela se apoia no fato de que se você tiver menos do que K vizinhos significativos, tá certo? Aqui no caso, o número de vizinhos significativos é 3, tá certo? Tá? Você basicamente pode garantir que aqueles vizinhos não significativos quando passarem pela etapa de simplify, vão parar na pilha e você vai ter um problema, um novo grafo, né, após o coalescing, que é tão complexo em termos de coloração, tá certo? Tão difícil quanto o grafo anterior. Certo? Essa é a heurística de Briggs. Né? Nós temos uma outra heurística também, que nós vamos discutir agora, certo? Tá? Então, essa é a heurística de Briggs, exatamente isso aqui que nós discutimos, tá? Que é a heurística de George, Lars and George. A heurística de Lars ela parte de uma observação bem interessante, tá certo? Tá? Então, só voltando um pouquinho aqui para complementar nossos slides, a gente tem que garantir que a B tem menos que K vizinhos, né, significativos, ou seja, um degree maior ou igual a K, certo? Bom, a heurística de George, certo? Na época ele era um pesquisador da Bell Labs, ele diz o seguinte: olha, você vai poder fazer coalescing quando, para todos os vizinhos T de A, acontecerem duas situações: ou T interfere com B, certo? Então, dado que você tem A e B em uma instrução de cópia entre eles,
certo? Tá? B interfere também com B. Ou T tem grau não significativo. Tá certo? Ou seja, menor do que K. Ok? Então o que ele está dizendo? Olha, o que ele está dizendo é o seguinte, olha para os vizinhos de A e B. Olha para os vizinhos de A. Pega os vizinhos de A. Certo? Se o vizinho de A, todo vizinho de A interferir com B, ou os outros vizinhos que não interferirem com B tiverem grau não significativo, tá certo? Então o coalesce vai ser seguro. Você não vai estar aumentando a complexidade do teu novo grafo em termos de coloração. Então vamos ver essa situação, tá certo? Então vamos ver como é quais são as implicações disso. Então vamos imaginar que você tem no coalesce. Certo? Ou seja, que você não faz coalesce, né? Então vamos imaginar que você tem um A, tem B. Vou botar mais juntinho aqui. E você tem vizinhos aqui, olha, certo? De B com grau significativo. Certo? Imaginando K igual a 4 novamente. Tá? E esse vizinho com grau significativo, ele é vizinho, esse vizinho, ele também é vizinho de A, você está olhando todos os vizinhos de A, e esse também é vizinho de B. Tá certo? Tá? E aqui tem um outro também vizinho, um outro T, deixa eu bater um T2, que ele é significativo, tá certo? E ele também é vizinho de B, certo? Vamos adicionar aqui a alguns vértices, tá certo? Não significativos, tá certo? Tá? Bom, se eu fizer um simplify desse grafo, tá certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que o simplify vai eliminar esses vizinhos que você puxa na pilha, não significativos, de modo que o meu novo grafo resultante ele vai ser A, sem fazer coalesce. Lembre que nós não estamos fazendo coalesce. A, B, tá certo? E esses vértices aqui vão continuar porque eles não conseguem, o simplify não afeta eles, né? Certo? Tá ok? Então foi apenas o simplify que aconteceu. Bom, agora vamos assumir que a gente faça coalesce, certo? Faça a operação de coalesce. Então, fazendo a operação de coalesce, nós vamos ter então aqui eu vou fazer agora o coalesce, vou pegar o nosso vértice aqui, né? Esse nosso gráfico. Vamos fazer o coalesce, tá certo? Bom, se eu fizer o coalesce, o novo vértice AB, tá? Ele vai ter, então, essas arestas são as mesmas, né? Isso faz com que elas se juntem em uma única aresta aqui. A mesma coisa vale para essa outra aresta de cá, tá certo? Tá? Se junte aqui. E eu vou ter os vizinhos de graus não significativos, né? São dois vizinhos de grau não significativo. Tá? Bom, observe então agora o seguinte. Se em seguida acontecer um simplify também nesse novo grafo, nota aqui que é um novo grafo, né? Que a gente tinha G, agora a gente tem G', certo? Se o simplify agora acontecer nesse novo grafo, tá? Nós vamos ter então AB, certo? Né? E o simplify vai remover esses vértices aqui não significativos. Vamos criar um novo grafo aqui chamado G2', certo? Tá? Vamos deixar só sem nome por enquanto, né? E aí os vizinhos dele vão ser esses mesmos vértices, porque esses mesmos vértices não são possíveis de serem simplified, né? Bom, observando agora esse grafo, né? Vamos pôr o nome então aqui. Observando agora o grafo G2' que a gente obteve, com o grafo, então vamos só pôr os nomes bois aqui melhor, G', G2', G3', né?
Observe que o G3', ele é um gráfico que está contido em G', né? No fundo, esse vértice aqui, tá certo, tá? Ele é praticamente o vértice B aqui, certo? Tá? E o que foi que aconteceu? Ou seja, se nós não realizarmos a operação de coalescing, tá? E deixarmos o Simplify afetar esse gráfico que tem essas características, tá certo? De T interfere com B ou T tem grau não significativo, vai ter um resultado um gráfico de G'. Se nós aceitarmos a operação de coalescing, tá certo? Definida dessa forma, tá? Nós vamos ter um novo gráfico G3' que está contido em G'. Ou seja, a colorabilidade do grafo G3' é a mesma colorabilidade do gráfico G'. Portanto, com a vantagem que o gráfico G3' permite que eu remova a instrução de move. Certo? Então, isso também garante uma heurística segura para fazer coalescing, tá certo? No gráfico de interferência. Né? Muito bem. Então, okay. Então, retornando então para um resumo sobre o coalescing. Então, coalescing são estratégias conservativas, ou seja, pode sobrar moves que poderiam ser removidos, mas a gente não consegue removê-los porque nós estamos tratando de duas heurísticas assim. Então, mesmo assim, você vai perder alguns moves e não remover, mas mesmo assim, isso é melhor do que fazer o spill, com certeza. Você não tem que levar um dado para a memória. Só lembrando que acesso à memória pode implicar em cache miss, page fault e acesso a disco, né? Tá ok? Bom, agora que nós temos o nosso algoritmo de Simplify, que nós começamos a estudar no começo da aula, né? E agora nós conhecemos o conceito de coalescing, tá certo? A gente pode organizar todas essas ideias, tá certo? Em um único algoritmo, tá? Que ele pode ser diagramatizado da seguinte forma. Nós temos o build, que é no build nós vamos construir o gráfico de interferência usando a nossa... Então, o programa começa aqui, tá certo? Tá? Gráfico de interferência usando o conceito de longevidades que nós vimos. E aí nós entramos na etapa de Simplify, certo? E ficamos simplificando os vértices, tá certo? Removendo eles, fazendo push da pilha aqueles vértices não significativos, né? Até que nós chegamos em um determinado momento que a gente não consegue remover mais, não tem mais vértices não significativos. Observe que nessa etapa aqui, nós não fazemos simplificação de vértices que estão associados a move, apenas aqueles vértices que não têm pontilhadinho chegando nele. Fazendo simplify de vértices comuns não associados a move, né? Ou seja, nós temos que separar os vértices associados de move desse primeiro simplify. E aí nós fazemos o coalescing, tá certo? Juntamos os vértices. Na hora que a gente junta o vértice, a gente pode estar diminuindo a possibilidade de interferência do grafo, né? E aí então a gente tem que volta para o Simplify, tá certo? Tá? Para ver se aparece mais alguma oportunidade da gente fazer simplificação. E o Simplify continua iterando, tá certo? Tá? Até que chega uma situação, tá certo? Tá? Em que a gente não consegue identificar mais instruções de move, tá certo? Que obedeçam a alguns critérios de breaks ou George, e nem conseguimos simplificar. Então, essa etapa é chamada de freeze. Por que é freeze? Bom, porque aqui você está dizendo o seguinte: olha, eu não tenho nenhum vértice, eu tentei simplificar ao máximo, fui para o coalescing, e quando eu cheguei no coalescing, nenhum dos vértices associados a move, tá certo? Tá? Poderia ser coalesced, de acordo com aqueles dois critérios, de modo então que eu vou fazer o seguinte: eu vou desistir de economizar as instruções de moves associadas a esses vértices. Então eu vou escolher um par de instrução de move, vou congelar o move, ou seja, vou aceitar o move, tá certo? Vou dizer o move, a instrução de move vai estar lá, tá certo? E uma vez feito isso, que eu aceitar a instrução de move, tá? Eu peguei, note que essas instruções de move não estavam sendo, os vértices associados a elas não estavam sendo usados aqui antes, tá certo? Simplify. Na hora que eu digo, ó, esses dois vértices associados às instruções de move podem ir agora ser objeto do Simplify, eu estou permitindo eu voltar para cá, tá certo? Tá? Remover a arestinha pontilhada e tentar o Simplify novamente, porque esses dois vértices podem
porque graus pequenos são simplificados, certo? Eles não eram considerados antes desse primeiro simplify. Agora, depois da etapa de freeze, não, você desiste de fazer o move, ele remove o pontilhado e volta para o simplify. Tá? Bom, uma vez acontecendo isso, certo? Tá? Você volta, tenta simplificar e vai continuar nesse loop entre freeze e simplify até o momento em que você não consegue mais simplificar, você não tem instruções, não consegue fazer coalesce, tá certo? E aí você tem que fazer o freeze, ou seja, você tem que dizer, olha, eu tenho alguma instrução de move agora que eu posso, liberando ela, para que o simplify possa estudá-la, possa otimizá-la, isso vai gerar mais instruções que possam ser simplificadas, e na hora que você faz isso, você não consegue instruções para simplificar e nem coalescem, e mesmo fazendo freeze você não consegue mover, avançar no seu algoritmo, aí você realmente tem que identificar um potential spill, né? Você tem que dizer, olha, não tem jeito, e eu tenho mesmo que identificar um vértice para fazer spill. Você usa aquela heurística da soma dos usos dividido pelo grau, pega um vértice potential spill, faz o push dele na pilha, certo? Marcando que ele é um spill potencial. E depois você faz isso aqui e você volta novamente para o simplify, porque na hora que você faz um push da pilha de um vértice que é spill em potencial, você está diminuindo o grau dos seus vizinhos, consequentemente abrindo mais possibilidades de fazer simplify. Tá? Bom, finalmente, se você não conseguir, tá certo? Tá? E se você tiver procurar um vértice para fazer potential spill e fazendo esse loop aqui, obviamente você vai chegar em algum momento que você exaure todo o seu gráfico de interferência, todo ele está na pilha. Alguns vértices marcados como potential spill e de preferência grande maioria não significativa e que você pode tomar uma cor para ela. Né? Uma vez que você exauriu o seu grafo, agora você vai começar uma etapa chamada select, né? A etapa select, você vai fazer o pop do grafo, né? Tá certo? Atribuindo cor, como a gente já discutiu antes, tá certo? Até o momento que você traz um vértice, você não consegue dar uma cor para ele, tá certo? Se você não consegue dar uma cor para ele, é um spill de verdade, um spill em potencial, tá certo? E aí, se você trouxer o vértice, então vamos supor, se você trouxer o vértice, certo, do grafo, e conseguir dar uma cor para ele, ou seja, você otimisticamente no começo assumiu quando fez o push de que ele era um spill em potencial, mas quando você trouxe de volta, houve repetição de cores em volta dele, ele conseguiu ser alocado uma cor, então você volta para o select e continua fazendo pop. Mas se não tiver jeito, você não conseguir nenhuma cor, mesmo na volta da pilha, então aí você vai ter que reescrever o seu programa, de modo a atribuir acessos à memória antes e depois do acesso àquele temporário que teve que ser feito spill. Isso vai alterar o teu programa, e em alterando o teu programa você tem que fazer o build de novo e começar novamente o teu processo. Então esse loop todo acontece, nesse loop grande todo assim, do seu gráfico de interferência, tá certo? Ele se repete, né, até que você consiga associar uma cor a todos os temporários no teu programa. Muito bem. Vamos continuar. Tá certo? Esse aqui nós já discutimos, exatamente isso que nós discutimos, tá certo? Tá? Essas outras etapas, tá? Esse aqui foi o gráfico também que representa o fluxo de execução do algoritmo de coloração, tá certo? Tá? E agora nós podemos fazer um exemplo. Então, nesse exemplo nosso aqui, nós temos que separar, né, porque agora a gente vai fazer coalesce, os nós não relacionados com move, tá certo? Dos relacionados com move. Então, os nós relacionados com move são o que eu chamo de move related. O livro também chama assim. E esses move related são J, né? Vamos colocar um pouquinho mais para cá. Esse move related é o J, o B, o D e o C, certo? Então, todos eles aqui de C e D tem uma relação, tem uma instrução de move, J e B também, tá certo? Por isso que é move related. E observe, esses vértices eles não vão ser olhados pelo simplify, tá certo? Somente os nós
não relacionados a move é que serão candidatos para simplify, certo? Bom, então, observando, fazendo a mesma coisa que nós fizemos anteriormente, né? Nesse caso, nosso específico vai para o G, o H e o K, que eles não são significativos, né? Estão lembrados? O G, o H e o K não são significativos, né? Nessa ordem, o grau dele vai diminuir, eles vão para a pilha. E aí isso nos traz, então, para essa situação, tá certo? Que a gente vai invocar com a lessing, porque agora todos os nossos vértices são significativos, né? Tá certo? Tá? E isso aí é um problema e agora a gente tem que resolver, né? Então, eu estou assumindo aqui que o caso, o nosso K é 3, é isso? Então nós temos 3 cores, tá certo? Observe que todos os vértices aqui têm maior ou igual que 3 vizinhos, né? Tá certo? Não dá mais para fazer simplify. Então, vamos pegar então os vértices que são move related. Vamos pegar então os dois aqui, C e D, por exemplo, e vamos ver se as nossas heurísticas de Briggs funcionam. Certo? A heurística de Briggs diz que o vértice resultante, C, o livro usa como C, N, D, ele tem que ter, tá certo? Tá? Menos de que K vizinhos não significativos, tá certo? Tá? Então, observando aqui os vizinhos de C e D, nós temos aqui esse vértice B, ele é significativo, ele tem grau 4, né? E ele é vizinho se você fizer montar o vértice CD, tá certo? Você vai contar ele como sendo um vértice significativo. Tá? O outro vizinho aqui é M de CD, tá certo? O vértice CD vai contar como outro vizinho significativo, tá certo? Tá? Então são dois vizinhos significativos que o D tem, né? O CD tem, não é isso? E bom, então deixa eu ver então aqui. Bom, isso exatamente, tá? Na realidade podemos aqui analisar a heurística de George, né? Que eu acho que seria mais interessante, né? Então, vértice C e D, nós temos, ou eles têm vizinhos, perdão, o K é 4 aqui, tá certo? Tá? Então, o K é 4, então ele tem então mesmo pela heurística de Briggs, esse vértice aqui CJ é não significativo, tá certo? Tá? Na realidade ele é até move related, não está marcado, mas tudo bem, ele é não significativo. E aqui nós temos então, como nós falamos mesmo na heurística de Briggs, né? Esse cara aqui tem 4 vizinhos, então ele conta como um vértice significativo. E esse outro aqui também, um vértice significativo, tá certo? E aí a gente tem 2 vizinhos. O nosso CD vai ter 2 vizinhos significativos e isso é menor do que 4, tá certo? Né? Então ele tem 2 vértices significativos, tá certo? Tá? E menos que K vértices significativos, tá? Então, por conseguinte, a gente pode então unir esse grafo, tá certo? Tá? Unir esses 2 vértices, né? De modo que agora o vértice CD vai ter essa característica, né? De acordo com o heurística de Briggs, né? Então, olhando os vértices CD, tá certo, tá? Então aqui está dizendo que ele tem um vizinho com grau significativo. Vamos ver aqui. Quem é esse vizinho com grau significativo? Tá, porque essas arestas são comuns, perdão, pessoal. Olha, observa aqui, ó, que essa aresta é comum dessa. E essa aresta daqui é comum a essa, de modo que quando nós unirmos o CD, nós vamos ter o quê? Ó? Nós vamos ter um vértice para J, tá? E vamos ter o B aqui, certo? Tá? E teremos um M ligado ao B por essa aresta, tá certo? Tá? O M vai ter outras 2 arestas,
o B vai ter uma para o E lá em cima, uma para o M, né? E só. E aí nós vamos ter de fato um vizinho apenas, perdão, um vizinho, um grau significativo que é M, que ele tem 4 aqui, ó, tá vendo? Esse outro vizinho aqui, ele tem 3, então não é significativo, tá certo? Então, vértices significativos. E o J, ele vai ter grau 3 também, que não é significativo, né? Então, esse aqui tem grau 4, esse B tem grau 3, então nós temos apenas um único vértice, o vértice CD resultante, tá certo? Vai ter apenas um único vértice com grau significativo, né? Isso aí permite a gente usar a heurística de Briggs e aglutinar os vértices C e D, coalesce deles, né? Tá certo? Tá em um único vértice, eliminando a instrução de move associada, né? Ok? Observe que bom, uma vez feito isso, tá certo? Os nossos move related, né? Agora vão ser J e B, porque não tem mais a instrução de move associada a C e D, tá certo? Tá? E aí nós voltamos, tá certo? Para nossa heurística, tá certo? Tá? Essa heurística continua, né? A gente voltaria, então, vamos voltar aqui, ó, depois de feito isso, a gente pode continuar fazendo simplify, tá certo? Né? Simplify pode acontecer, tá certo? Tá? Mas o coalescing também vai poder acontecer, tá certo? Tá? Na realidade, o simplify, perdão, não vai acontecer pelo seguinte, ó. Observe o seguinte, os vértices que eram motivos de simplify, o J e o B, que eles têm graus menor do que 4, tá certo? 3, eles estão relacionados a move, tá certo? Tá? Então, a princípio, a gente não poderia simplify. E não pode simplify no M e o E também. Poderia simplify o F, tá certo? Tá? Então, se o F a gente realmente poderia simplify ele. Mas, nesse caso aqui, vamos imaginar também que agora a gente pode fazer o coalescing de J e B, voltando aqui, ó. O J e B agora vão poder fazer coalescing, aplicando mesmo a heurística que a gente acabou de discutir de Briggs, tá certo? Isso faz com que agora a gente resulte no nó JB, removendo a instrução de atribuição de J para B. Tá? E esse vértice JB, observe que ele pode ser coalescing, porque ele vai ter apenas um vértice, um vizinho com grau significativo, né? Então, o grau desse vizinho aqui é 3, não é significativo. O grau desse outro vizinho aqui, olha, do nó JB formado, tá certo? Vai ser 3, também não é significativo. E o grau desse outro vizinho aqui é 4, tá certo? Que é significativo. Então, e o grau desse vizinho aqui, obviamente, é 2, não é significativo. Então, esses vértices, eventualmente, esses 3 vértices aqui, ó, eles eventualmente vão ser simplified, tá certo? Tá? E o único vizinho com grau significativo do vértice J e B é o M, ou seja, é apenas um vizinho com um grau significativo, tá certo? De modo que a gente pode, então, de fato, juntar J e B, tá certo? E agora o simplify termina o resto do trabalho, tá certo? Tá? Uma vez feito isso, né, nós tivemos 2 operações de coalescing aqui, certo? Voltando ali, a gente pode observar que depois do coalescing, né, uma vez feito o coalescing, a gente pode fazer o pop do J e do C, tá certo? Tá? Perdão, do F e do E, eu li errado isso aqui, tá certo? Precisando de óculos. Do F, do E e do M também, tá? Que é o que acontece aqui em seguida, né? Através do Simplify. Bom, uma vez feito isso, a gente pode iniciar a mesma etapa que a gente fez antes de pop, certo? Depois de uma cor 1 ao E, depois o M, o grafo começa vazio, depois recebe o vértice E, depois o vértice M, né? A gente atribui a cor 2, porque ele é vizinho do E, então tem que botar uma cor diferente. Depois o F, tá certo? O F recebe, ele é vizinho do E, vizinho do M, então o E está 1, cor 1, o M cor 2, então ele tem que receber a cor 3, tá certo? Isso continua até a gente colorir todo nosso grafo, tá certo? Tá? Bom, então agora a gente tem que entender, fizemos o exemplo então de como fazer o algoritmo de combinado de Simplify e Coalesce.
Mas a gente tem que entender algumas outras situações. Por exemplo, o que acontece quando você tem spilling com coalescing, né? Tá certo? Né? Então você vem fazendo coalescing, tá certo? E uma estratégia, e aí em algum momento você faz coalesce, simplify, e vem uma operação real de spill, que você tem que interromper, né? Você faz o spill, tá certo, tá? E você não simplesmente você não consegue colocar uma cor, de fato você coloca o spill, acontece o spill, e aí no spill você tem que refazer o gráfico de interferência, né? Uma vez refeito o gráfico de interferência, você tem que começar do build, né? O que acontece com os coalescens que você fez até esse momento do spill, né? Aquelas instruções de remoção de move que você colocou. Bom, agora que você vai ter que refazer o programa, tá certo? Por causa do spill, aquela instrução de coalescing, uma primeira estratégia, você abandona elas, tá certo? Tá? Então você recoloca as instruções de copy novamente, agora de move, né? Agora com o spill, e aí faz o processo todo a partir do build. Essa é uma solução mais simples. A outra solução é conservar os coalesces feitos antes do primeiro spin potencial. Então aconteceu um spin potencial, né? Opa, então a gente vai conservar esses coalescing e descartar os outros subsequentes, tá certo? Isso é uma outra heurística, tá certo? Que é mais eficiente, mais rápida, né? Tá? Outra questão que nós temos que lidar na situação em que a gente tem coalescing com spills é que quando você tem muito poucos registradores, tá certo? Aliás, perdão, você tem muitos registradores, você vai ter poucos spills, que a maior parte das variáveis vão ter registradores. Quando você tem poucos registradores, você vai ter vários spills, tá? E em situações como, por exemplo, você tem um processador como o Pentium, tem 6 registradores, tá certo? Você vai ter muitos spills e você aumenta consideravelmente o tamanho do teu registro de ativação. Vai ter muita variável dentro do teu activation record, né? Certo? Outra coisa também que complica o problema de spill é que o programa às vezes gera muitas transformações e otimizações. E essas otimizações podem gerar variáveis temporárias, certo? Que vão precisar de registrador, certo? De modo que o frame da tua função pode ficar grande, tá certo? Então, se a gente tiver, por exemplo, esses são cuidados que nós temos que ter, tá certo? A outra situação é que a gente tenha spills de variáveis que estão associadas a cópias, né? Tá certo? Ok, nós temos instruções de move envolvendo valores que sofreram spill, tá certo? Então, nessas situações, tá certo? Você pode pegar aquela variável associada à memória, copiar no temporário, e depois do temporário copiar ela na outra variável que você está realizando a cópia, para poder realizar a cópia de B atribuído a A. Bom, isso é caro, né? Porque você está pegando uma variável da memória, colocando no temporário, e depois pegando esse mesmo temporário, levando de volta para a memória para poder implementar o teu move, tá certo? E além de ser caro, isso cria mais um temporário para você fazer a alocação, tá? Então, a observação interessante é que muitos dos valores que fazem envolvidos em spill, que sofrem spill, eles não estão vivos simultaneamente, tá certo, né? Então, por quê? Porque você vai quebrar as live ranges das variáveis que tem spill agora em pedacinhos, então elas não simultaneamente, a probabilidade delas conflitarem é relativamente pequena, tá certo? Então, de modo que a gente pode, aquelas variáveis que sofreram spill, tratar elas como sendo um problema de alocação de coloração de registradores separado. Tá? Então a gente pode usar a mesma técnica que nós vimos discutindo, né? Ou seja, a gente separa aquelas variáveis que fizeram spill, tá certo? E resolve um problema de coloração separado com coalescing apenas para os spills, tá certo? A gente usa liveness para construir um gráfico de interferência somente para os spills, e enquanto houver spills sem interferência e comum, né? Certo? A gente faz um coalesce entre essas variáveis, tá certo? De modo que a gente pode usar então a combinação de simplify e select para colorir o gráfico. Então note que isso aí você só vai estar tratando as variáveis que foram motivos de spill, você vai estar fazendo uma coloração separada somente para elas, tá certo? Bom, então a gente vai estar usando simplify e select para colorir o gráfico. Tá certo? Obviamente, a gente só está tratando com as variáveis que já receberam spill, então não vai haver spill de spill, tá certo? Por razões óbvias, né? Essas variáveis já são
já estavam na memória por causa do spill. E Simplify vai retirando o nó de menor grau até o fim, né? E Select escolhendo a menor cor possível. Tá? Isso, você pode fazer isso sem limite, né? Pois nós não temos limite para o tamanho do nosso frame, né? O nosso frame pode ter quantas variáveis você quiser dispor dentro deles, tá certo? E uma vez colorido somente o gráfico de interferência formado pelas variáveis que foram spilled, tá certo? As cores finais vão corresponder às posições no frame da função, né? Então, você definiu, olha, essa variável aqui, agora eu vou atribuir uma cor para ela, e o que vai acontecer é que cada cor que ela receber vai ser uma posição, um offset em relação ao frame pointer, né? Então, o efeito colateral disso aí é o seguinte, é que eu estou minimizando o número de cores, e o número de cores está associado ao número de posições de frame, reduzindo o tamanho do meu frame, né? Ou seja, você está imaginando que as variáveis que estão no frame são como se fossem registradores, e você está minimizando o número fazendo a coloração só dos fios, você está minimizando o número de, digamos, esses registradores, entre aspas, que correspondem às variáveis no frame. Você está minimizando o tamanho do seu stack, certo? E isso pode ser feito antes da reescrita do código, né? Então você dá uma enxugada no número de variáveis que é spilled, tá certo? Tá? Então, de modo que agora as variáveis spilled vão partilhar slots no stack, e em seguida você faz a reescrita do código, tá? Muito bem. Uma outra situação que pode acontecer em coloração é o que a gente chama de pré-coloração, né? Alguns nós do gráfico de interferência podem ser pré-coloridos. Como assim? Bom, alguns temporários que você está trabalhando no seu programa podem estar associados a frame pointer, né? Eles podem estar associados a stack pointer, ele pode ser registradores de passagem dos argumentos. Então todos esses temporários eles já vão ter uma cor antes de você iniciar o processo de coloração, né? Alguns variáveis você vai estar usando como um temporário, que é o frame pointer. Temporários tem um deslocamento, você pega a variável local, automático, né? Outros temporários são temporários associados a passagem de parâmetros. Você vai dizer, olha, os parâmetros vão ser passados aos primeiros 4 registradores, tá certo? De modo que esses temporários aqui que vão receber os parâmetros, eles já vão ter cores pré-definidas, tá certo? Tá? E essas cores pré-definidas são associadas a registradores específicos da minha arquitetura, certo? Bom, esses registradores com cores pré-definidas, tá certo? Não é porque você disse, olha, que aquela variável vai receber aquela cor antes de você iniciar o processo de coloração, tá certo? Não é porque você fez isso que você não possa reusar esse registrador, tá certo? Ele não está congelado para aquela cor. Então, esses registradores que estão pré-definidos, cores que já estão pré-definidas para determinadas variáveis, eles podem ser reaproveitados no processo select coalescing, tá certo? Desde que ele não interfira um com o outro, tá? Então, por exemplo, um registrador de passagem, tá certo, de parâmetro, ele pode servir como temporário no corpo da função, tá? Desde que ao final você, se precisar retornar ele, tá certo, ele seja utilizado no final do teu procedimento, tá certo? Então, outro detalhe importante é que esses vértices, né, tá certo, de cores já predefinidas, tá certo, durante o coalescem, né, você vai ter vértices, por exemplo, que aqui já está atribuído uma cor R1, né, e ele pode estar interferindo com determinada variável M, tá certo? Tá? Então, esses vértices podem ser coalescem, né? Só que agora você já vai amarrar qual é a cor, você vai remover a instrução de move, vai amarrar qual é a cor de M, que vai receber a mesma cor desse vértice que já estava pré-definida a cor dele, tá certo? De modo que o Simplify vai tratar, tá certo, tá, esses vértices que são pré-coloridos como tendo grau infinito, tá certo? Ou seja, você está dizendo, olha, um vértice que já tem uma cor definida para ele, ele não deve parar na pilha, ele não pode sofrer no spill. Isso significa que você está dizendo que o grau dele sendo infinito vai naturalmente no teu próprio algoritmo evitar que você faça o spill dele, né? Porque já está garantido, ele tem que ter um registrador, tem que ter uma cor. Então esse nosso algoritmo executa o Simplify, Select e Spill, até que você sobre somente nós pré-coloridos, né? É um processo relativamente simples, né? Você no fundo vai fazendo todo o seu algoritmo já conhecido, até que somente todos os vértices tenham alguma cor, né? Ok? Então, suponha, por exemplo, que a variável R7 seja um call save register, né? O que é call save register?
eu estou dizendo que o registrador entra no meu procedimento, tá certo? E que o meu procedimento, ou seja, o callee, o chamado, tem que salvar ele, certo? Tá? Então, quando eu entro no meu procedimento, se o meu chamador tem que salvar ele, é porque o meu procedimento está assumindo que ele está sendo definido externamente, tá certo? Pelo procedimento caller, né, que chamou esse, tá certo? E que na saída esse registrador vai ser usado, tá certo? Tá? Pelo caller também, né? Isso feito, então, se esse registrador reset caller call saved, eu tenho que salvar esse registrador aqui na entrada do procedimento, certo? No temporada T231, e no retorno do procedimento eu tenho que restaurar o valor dele, porque a função que chamou aqui, ela vai estar definida, e aqui a função que, quando eu estiver dando return, ela possa usar o registrador R7 em uma das computações que vem abaixo do ponto de chamada, né? Certo? Tá, ok. Então vamos imaginar aqui uma situação em que você tem três registradores, R1 e R2 são caller save, são chamados pelo chamador, e o registrador R3 é call save, né? Então, traduzindo esse meu procedimento para código de 3 endereços, eu botei isso aqui, essa situação, tá certo? Então, o registrador R3 ele é callee save, né? Então, isso significa que o callee, que é o chamado, tem que salvar ele, né? E que o R1 e R2 são salvos pelo chamador, certo? Aquele que chamou esse procedimento, né? Tá certo? Então eles podem ser, nesse caso aqui específico, tá certo? Eles vão estar contendo o R1 e R2, né? Os argumentos do meu procedimento, tá certo? Tá? Foi quem chamou essa função F, colocou os argumentos A e B em R1 e R2. Então, nesse caso, tá certo, eu tenho que pegar o R1 e R2, vou atribuí-los, tá certo? Vou atribuí-los a variáveis AB, né? Que são os argumentos, né? Desse procedimento, que agora eu vou precisar, então, pegar os registros R1 e R2 e manipulá-los como sendo variáveis A e B. Tá? Então, esse processo é todo feito aqui, né? E eu tenho que garantir que aqui no final o R1 e R3, tá certo? Tá? Eles estão vivos, né? Tá certo? Tá? Porque eu estou retornando bom, o R3 ele é salvado pelo callee, pelo chamado, mas de modo que ele tem que estar vivo lá na saída para que o chamador utilize ele, tá certo? Tá? Ok? E no caso, isso diz respeito ao R3, no caso D, como ele é retornado, um valor de retorno, ele está associado ao R1, certo? Tá? E então o R1 aqui no final recebe o valor de D, então portanto ele tem que ser passado, ele tem que estar vivo também na saída do procedimento. Né? Muito bem. Eu estou assumindo aqui só um detalhe que nós temos três registradores, né? K igual a 3. Bom, construindo um gráfico de interferência, tá certo, tá? Desse nosso procedimento aqui, tá? Nós vamos ter K cores, 3, e aqui nós temos vértices já pré-coloridos, né? Por isso então que a gente tem que colocar esse pedaço aqui no gráfico de interferência, que é R1 interferindo com R2, interferindo com R3, tá certo, tá? E aí a gente está amarrando que o C está associado que o R2, tá certo, vai estar associado à variável C, tá certo, né? Então nós teremos essa aresta aqui, e que R2 também está associado à variável A, né? Tá certo, então ele tem que ter a mesma cor. Aliás, perdão, ele não pode ter a cor nem R2, né? Por que isso? Porque a gente predefiniu aqui, olha, que o A nós predefinimos que o C era cor 3, né? R3. Então, se C é R3, tá
tá certo? Ele tem que interferir com R2, né? E nós definimos aqui, não, perdão, nós definimos que o A é R1 e o B é R2, não é isso? A é R1 e B é R2. E então aqui, perdão, o C, digamos, vai pegar com o R3, então consequentemente ele tem que vir R2, tem que ser uma cor diferente, tá certo? E o A também tem que ser uma cor diferente do R2. Tá? Muito bem. Isso feito, né? A gente amarra então essas cores através dessas interferências, né? De nós coloridos com nós não coloridos. E a gente pergunta, tem alguma oportunidade de simplificar o spill aqui? Bom, aqui nós temos um probleminha, tá certo? Tá? Que é o seguinte, observa que todos os vértices, como nós estamos falando de K igual a 3, todos os vértices têm grau, né, maior ou igual que 3, tá certo? Tá? Então a gente vai ter que fazer um spill, tá certo? Bom, para fazer esse spill, nós temos que escolher então o melhor vértice para spill. Nós temos que também somar os usos daquele programa, dividir pelo grau desse vértice que nós vamos fazer spill, né? Vamos chamar aqui um vértice I. Então, vamos escolher qual desses vértices ABCD é o melhor. Se vocês olharem no livro, então sugiro que vocês olhem no livro, é calculado essa heurística para todos esses vértices, tá certo? E vocês vão ver que o vértice C é o escolhido, porque ele tem 2 mais 10 vezes 0 usos, tá certo? Ele está fora do loop, né? Então o loop a gente está assumindo que ele tem trip count de 10 e que ele tem um grau 6, tá certo? Tá? Tem um alto e ele vai dar um custo de 0,33, tá certo? Tá? E só observando um detalhe, aqui no livro está marcado que ele tem grau 6, mas a minha impressão é que o livro não deve estar correto, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices, tá certo? Tá? O grau dele deveria ser 5, mas de qualquer forma estou seguindo o que o livro está dizendo, pequeno errinho. Vai dar um custo de 0,33, 333, né? É um custo muito baixo, então é menor de todos aqueles que estão na tabela do livro. Consequentemente, esse cara é o que pode ter um spin potencial, e então ele vai ser puxado na pilha, né? Como dito, você pode ver então o cálculo da prioridade na tabela do livro. Ele tem menor prioridade, no que ele sai, nós abrimos várias oportunidades de simplify, né? Porque apesar que tem situações de coalescem aqui, né? Nós temos que separar os move related e não move related, tá certo? E aí a gente pode passar para o nosso algoritmo usual, tá certo? Tá? Lembrando que o spill você tem que reescrever o código, então aqui está aqui, olha, C1 sendo spilled, né? Tá certo? Porque você fez a atribuição nele aqui. Ele vai para a memória, na posição C lock, uma pilha. E aqui você vai precisar usá-lo novamente aqui, então ele é recuperado da pilha aqui. Então todos os usos e definições do C vão estar associados a variáveis e load store. Bom, a gente pode então agora ter um novo grafo de interferência, porque a gente refez o grafo de interferência, né, porque o programa foi reescrito. Tem um novo grafo de interferência, que é esse aqui, e aí a gente pode continuar aqui, nós vamos continuar naquele nosso algoritmo lá atrás, tá certo? Você tem que olhar com calma. O livro tem etapa a etapa, tá certo? Em que você vai fazer simplify e coalescem com esse grafo de interferência. Sugiro fortemente que vocês leiam essa etapa no livro, tá certo? Tá? Esse algoritmo. E por último, depois que o algoritmo terminar de executar, você vai ter a alocação de todos os registradores do teu código, tá certo? Tá? Você vai poder realizar moves aqui, tá certo? Tá? Depois do código alocado, você pode fazer umas remoções de alguns moves, né? Como por exemplo R3 atribuído a R3, R1 atribuído a R1, R1 atribuído a R1, tá certo? Que são consequências naturais do algoritmo de coloração, certo? Essas cópias no registrador para ele mesmo, tá? E então você pode, depois de remover esses moves, você vai ficar com esse código extremamente enxuto, que utiliza 3 registradores, né? Apenas, tá certo? E que realizou apenas o spill da variável C, tá certo? Então tem 2 acessos a memórias aqui que foram devidos ao spill da variável C. Com isso nós encerramos então a nossa aula de alocação global de registradores. Obrigado.